bem com vocês? Olha, gente, que lindeza que eu tô trazendo. Blusinha romântica, um top romântico, um cropped, enfim, ó. Então, assim, a blusinha com esse ponto fantasia, que são folhas ou são flores, é mais um dos pontos que eu me apaixonei e queria fazer alguma coisa com ele. Fiz esse cropped, tá? Então, o cropped trançadinho aqui na frente, ó, pra amarrar, ou simplesmente, né, fica a opção, pode deixar a parte da amarração para trás, aí você decide. Então, o vídeo hoje é o passo a passo desse cropped, duas cores. Eu espero que vocês gostem e se é novo ou nova no canal, seja super bem-vindo, super bem-vinda. Se inscreve, que é a forma de você apoiar o canal para que eu possa trazer sempre mais conteúdo para vocês, tá? Passo a passo eu vou dar todas as dicas para você fazer do tamanho que você quiser. Inclusive, se você quiser aumentar e fazer uma blusinha normal, até a cintura, vou dar todas as dicas para vocês, tá? Então, vamos lá? Bora fazer essa lindeza? Cropped top romântico. Então, gente, nós vamos precisar de duas cores, né? Eu optei em fazer de duas cores. Então, eu vou usar o verde e o cru, é Bella Fashion, tá? Agulha 2. Esse verde, eu esqueci o número dessa cor, mas eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês, tá? E a outra é a cru. Agulha 2, tesoura, e é legal você ter uma fita métrica, tá? Nós vamos começar a trabalhar pelo comprimento da blusinha, do top, blusinha. Comprimento aqui, tá? Então, você mede da altura que você quer, da largura que você quer o seu cropped. E aí, você tira, quer ver? 10 centímetros em cima, 10 embaixo, que a gente vai fazer o barrado. Você tira 20 centímetros. Então, se você quer um topzinho de 50 centímetros de altura, você tira 20, porque depois a gente vai fazer o barrado. Só depois, tá? E é legal você ter a medida do busto, que aí sim é a largura que a gente tem que trabalhar, tá? Conforme eu for fazendo, eu vou dando a medida do que eu tô fazendo. Eu vou começar aqui, então, lembrando que a gente vai começar da altura, tá? Aqui, a gente vai trabalhar atravessado, tá? Eu vou fazer 30 correntinhas. Uma, duas, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou fazer as 30 e já volto. Então, gente, fiz aqui minhas 30 correntinhas. E agora a gente vai fazer, lembrando que é a altura, vou frisar, tá? Essa aqui é a altura, que ainda vai ter o barrado em cima e embaixo. A gente vai fazer até ter o comprimento que você quer. O comprimento é o busto, né? Então, vamos supor que você queira 90 de busto, né? Então, a gente vai fazer carreirinhas de ponto alto até ter um retângulo de 90 centímetros. Aliás, se você tem um busto de 90 centímetros, faz tipo 10 centímetros a menos, porque a linha cede, né? Então, vamos lá. Eu fiz aqui, então, as 30 correntinhas, seguro aqui na última, faço duas para virar, tá? Dou a minha laçada, ó, venho aqui, conto da agulha, 1, 2, 3, na quarta, eu faço um ponto alto. Quero que o ponto fique bem juntinho, tá? Ponto alto. E agora, em cada correntinha, a gente vai fazer um ponto alto, tá? Então, aqui eu já fiz, vou na próxima, uma correntinha. Uma correntinha não, um ponto alto. Dou a laçada na agulha, entro na correntinha, puxo a laçada, tiro duas, depois eu tiro as outras duas, tá? Um ponto alto em cada correntinha, ó. Dei a laçada, entrei na correntinha, puxo, ficam 3 na agulha, tiro duas, ponto alto, normal. De novo,
dou a laçada, entro na próxima correntinha, ficam 3 na agulha, eu tiro duas, ponto alto. Então, a gente vai fazer ponto alto até o final, eu volto para virar a carreira com vocês. Então, gente, fiz minha carreirinha de pontos altos, tá? Eu fiz aqui até ter 31 pontos. Se você quiser fazer 30 certinho, é só desmanchar as últimas correntinhas, tá? Eu vou fazer, ó, ainda tem uma correntinha aqui, eu vou terminar em 32 pontos aqui. Lembrando que quantos pontos você inicia, são quantos pontos você vai ter que ter em todas as carreiras, né? Então, eu tô iniciando aqui com 32 pontos, todas as minhas carreirinhas vão ter de ter 32 pontos, tá? Então, fiz o último ponto na última correntinha. Todas as carreirinhas a gente vai fazer isso. Eu vou fazer 2 correntinhas e vou virar o trabalho. Geralmente, o pessoal usa 3 para fazer um ponto alto. Mas, eu acho que fica frouxo na lateral se você faz 3, tá? Então, eu faço só 2. Viro. Dou minha laçada na agulha. E aí, ó, você nunca entra aqui no primeiro, tá? O primeiro, o que corresponde a esse primeiro ponto são essas 2 correntinhas que a gente fez. Então, nunca entra nesse primeiro, senão você faz um aumento, tá? Você entra sempre no segundo. E esse, então, é o segundo ponto. As correntinhas são o primeiro ponto, ou é o primeiro ponto. E aí, a gente simplesmente vai fazer ponto alto sobre ponto alto, ó. Fica bem marcadinho aqui, ó, o furinho do ponto. Eu entro e faço o meu ponto alto, tá? Ponto alto sobre ponto alto. Então, esse miolinho do nosso trabalho, eu vou chamar de miolinho do nosso trabalho, vai ser todo ponto alto sobre ponto alto. Então, eu vou fazer aqui até o final da carreira, ponto alto sobre ponto alto, como a gente fez aqui, e volto para virar a carreira para não entortar o trabalho. Bora lá. Então, gente, terminando aqui a segunda carreirinha, eu tinha falado para vocês que eu comecei com 32 pontos, mas eu fui conferir, não, na verdade eu tenho 31, tá? Só porque eu fui conferir aqui em cima, ó, eu tô com 29 aqui e faltam 2 pontinhos, são 31, então contei a de baixo, tô com 31 pontos, tá? Só para não ter confusão. Então, você toma cuidado quando você chegar no final, ó, porque as correntinhas que a gente faz, aquelas 2, ela fica aqui, ó, ela nem parece que tem um ponto, né? Ela pode confundir mesmo. Então, no comecinho é legal você contar. Mas, ó, quer ver? Se você olhar daqui de cima, pode ser que você se confunda. Se você olhar aqui, ó, você vê que ela separa, né? Então, aqui eu tenho um ponto e aqui eu tenho as correntinhas. Eu tenho que terminar o último ponto nessas correntinhas, tá? Então, sempre presta atenção aqui, ó, porque em cima às vezes confunde, tá? Então, aqui eu vou fazer o penúltimo ponto. E aqui sobraram só as correntinhas. Então, na correntinha, eu faço o último ponto e aí a gente não vai entortar o trabalho nunca. Ele vai ficar sempre retinho, tá? Pra virar, então, são sempre as 2 correntinhas. Viro o trabalho. Dou a minha laçadinha, nunca trabalho o primeiro, conforme eu disse. Vai no segundo e faz o segundo ponto. Um avião, gente. Ó, aqui no próximo já faço ponto alto e vou trabalhando igualzinho, ponto alto sobre ponto alto. Então, a gente vai fazer assim até o final. Eu volto para virar mais uma carreirinha com vocês para não ficar nenhuma dúvida e para não entortar o trabalho de forma alguma. Bora lá até o final. Final da terceira carreira, tá? E vim aqui terminar com vocês. Então, gente, ó, eu vou fazer o penúltimo ponto, né? Então, ó, minhas correntinhas aqui, ó, tá? Então, aqui tem um ponto e aqui as correntinhas. Então, eu tô enfatizando para você não... Porque, assim, se você esquecer essas correntinhas aqui, ele começa a fazer um triângulo aqui, né? Ele começa a entortar. Então, eu vou fazer aqui o penúltimo ponto. Na dúvida, você conta. Carreirinha por carreirinha, tem que ter a mesma quantidade de pontos que você iniciou, tá? Então, ó, aqui eu fiz o penúltimo e o último sempre dentro das correntinhas aqui, ó. Pegando as 2 laçadinhas para ficar bem firme.
e terminamos de novo, o trabalho aqui tá certinho, tá? Então, 2 correntinhas e a gente vira de novo o trabalho. E aí, dou a minha laçadinha, não faz aqui no primeiro, faz no segundo, e aí a gente faz ponto sobre ponto. Esse fiozinho aqui a gente arremata no final, viu? Não precisa se preocupar agora, não. Então, ponto alto sobre ponto alto. E vamos fazer, ó, eu não vou mais virar com vocês, porque vocês já entenderam, né? Se você ficou com dúvida como virar a carreira, você volta o vídeo um pouquinho, que a gente fez aqui 3 carreiras juntos. Nós vamos fazer, então, ó, lembrando que eu tô trabalhando aqui, e eu vou continuar até ter a largura do busto que eu quero, tá? Eu vou fazer o meu até ter pelo menos uns 80 centímetros, pelo menos. Quando eu voltar, eu vou dizer para vocês exatamente quanto tá medindo e quantas carreiras eu fiz, tá bom? Então, vamos lá, vou fazer até ter um retângulo do tamanho do busto que eu preciso. Bora lá. Então, gente, terminei aqui as carreirinhas de pontos altos. Por incrível que pareça, eu fiz 100 carreiras. Não foi de propósito. Eu atingi 78 centímetros, tá? Então, é assim que fica a nossa blusinha. Então, ela fica assim, abertinha, né, ó. Então, com 78 centímetros, pra mim já tá bom. E agora, a gente vai fazer, então, uma carreirinha que é a base do nosso ponto fantasia, tá? Então, você faz até o tamanho do busto da pessoa ou seu, vai medindo, tá? Quando chegar no tamanho que dá a volta no busto, já tá bom. Aqui só fechar meu último pontinho aqui. Então, gente, olha, a gente tava trabalhando aqui, né? Agora, nós vamos trabalhar nesta parte maior aqui, tá? Que é onde a gente vai fazer o ponto fantasia. Então, daqui mesmo onde a gente parou, a gente, ó, levanta as 2 correntinhas de sempre, que é aliás, eu vou levantar 3 correntinhas, que é o tamanho de um ponto alto alongado que eu vou fazer agora. Então, aqui nessa lateral dos pontos, ó, a gente vai fazer uma carreira de ponto alto alongado nessa mesma cor. Então, levantei 3 correntes e agora, ó, eu vou dar uma laçada na agulha e aqui no meio, tá? Pode pegar no ponto aqui ou pode pegar simplesmente aqui no intervalo mesmo. Vou pegar no intervalo mesmo. E aí, o ponto alto alongado, a diferença é que a gente tira uma perninha de cada vez, né? Tá as 3 na agulha, ó, dou uma laçada, tiro só uma. Aí, tiro uma laçada, tiro as outras 2, e uma laçada e tiro as outras 2. Ele fica um pouco mais comprido, tá? Aí, dou a minha laçada, aqui na divisa dos pontos, ó, eu faço mais um. Então, eu tiro 1, depois eu tiro 2, depois eu tiro 2. Ele fica maior. Fiz um aqui, então, na divisa do ponto, faço um dentro. Então, é um dentro e um na divisa, ó. Então, eu tiro um, depois tiro 2, depois tiro outro. Aí, venho aqui na divisa do ponto e faço mais um. Só isso, essa carreira vai ser toda assim. A gente tá trabalhando na lateral do ponto alto, por isso que nós estamos fazendo 2. Então, eu fiz um aqui na divisa do ponto, venho aqui dentro, faço mais um. Venho na outra divisa aqui, faço mais um. Aí, eu entro, faço um. Venho na divisa aqui de novo, na cabecinha do ponto, e faço mais um. Sempre ponto alto alongado, tá? E aí, vai ficando assim, ó. Deixa eu só contar aqui. As correntinhas são o primeiro ponto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou desmanchar esse aqui. 8 pontos. Então, olha, pra gente fazer o ponto fantasia, eu quero lembrar vocês, avisar, que ele é múltiplo de 8. Então, conforme a gente vai fazendo, a gente vai contando 8, 8, 8, 8. No finalzinho, se precisar adaptar, porque, claro, a gente não sabe ainda quantos pontos vão ter, se é múltiplo de 8 ou não.
Então, a gente vai contando de 8 em 8, se precisar, no final a gente vai adaptar. E aí eu explico para vocês, então, ou a gente faz 2 pontos juntos, ou a gente pula um, para ser sempre múltiplo de 8, tá? Então, vai contando de 8 em 8 para ver se até o final dá certo, ou a gente vai precisar adaptar alguma coisa. Do resto, é só ir continuar fazendo ponto alto alongado até o final. Então, eu volto quando estiver acabando essa carreira aqui, sem virar, tá? Que aqui nessa lateral eu não vou fazer ponto alto. Bora lá. Então, gente, vim aqui com os pontos altos alongados de 8 em 8 e tô aqui chegando no final, tá? Então, ó, aqui onde eu marquei com a minha agulha, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, para ser múltiplo de 8 aqui, tá faltando só 2 pontos, né? Se eu fizer 2 pontos, ainda vão sobrar aqui o espaço para mais 2, tá? Então, o melhor jeito aqui, como são só 2 pontos, ó, eu vou desmanchar esses aqui que eu comecei, e aí eu vou pular, né, 2 espaços para distribuir esses que estão sobrando, né? Então, aqui eu terminei meu grupinho de 8, ó, eu tenho que fazer um aqui no meio, tá? Então, eu não vou fazer, eu vou vir aqui direto, vou pular, justamente já pulo um espaço. Então, eu tinha que fazer... Não, esse é o no meio, eu tenho que fazer aqui, então, eu vou direto no espacinho. Então, eu pulei um, tá? Porque assim já diminui um espaço. Próximo eu faço seguido, para não ficar esburacado, né? E aqui eu vou pular mais um. Então, eu tenho que fazer aqui no espaço, eu vou fazer na beiradinha. Então, é assim que a gente vai redistribuindo, né? E aí, vai dar certo. Eu já terminei os 2 espacinhos que eu tinha que pular, né? Então, aqui eu faço normal. Aqui na divisa dos pontos eu faço um. Aqui dentro eu faço mais um. E na correntinha aqui, faço um. Eu confesso que eu perdi a conta aqui se eu fiz os 8. Onde eu pulei. 1, 2, ó. Aqui eu pulei um, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu fiz 9. Vou tirar um. Então, aqui eu faço só no finalzinho. Então, só esse cuidado a gente tem que ter para terminar com 8 pontos. Não faz mal que aqui ficou um pouquinho mais larguinho. Essa lateral aqui, como eu falei para vocês, eu não vou trabalhar agora, tá? Porque aqui eu vou trabalhar diferente, não com um ponto fantasia. Eu podia deixar a linha aqui, mas eu vou cortar ela para não confundir, tá? Mas a gente poderia deixar, porque a gente vai voltar com ela depois. Então, eu só cortei o fio aqui, puxo para fazer um nozinho, depois a gente arremata isso aí. Então, para começar agora, a gente vai começar o ponto fantasia mesmo, né? Vê aí o lado que tá mais bacana para ser o lado direito, né? Você olha os dois, aqui é o meu avesso, aqui a gente vai trabalhar do lado direito, tá? E eu vou trabalhar, então, com a cor cru. Então, gente, pego a outra cor, a segunda cor que eu escolhi, né? E venho aqui no primeiro ponto, pego bem nas correntinhas aqui pra ficar bem firme. E vou dar 2 nozinhos aqui pra iniciar. Os fiozinhos que ficam aí, a gente arremata depois, não precisa se preocupar, não. Então, tá, amarrei meu fiozinho, ó, aqui no primeiro ponto, puxo a minha laçadinha e eu vou trabalhar com pontos altos normais agora, não são pontos alongados, tá? Então, eu vou fazer 2 correntinhas, que é o tamanho do meu ponto alto, e, ó, vou fazer 4 pontos seguidos, só 4. Então, as correntinhas é o primeiro ponto, venho aqui na segunda, ó, venho na segunda, faço o segundo ponto alto normal. No terceiro, faço o terceiro ponto.
o quarto ponto alto, tá? Então, a gente vai iniciar com 4 pontos altos, quando a gente terminar o trabalho, a gente vai terminar com 4 pontos altos, tá? Só para deixar aí claro. Agora, para fazer o nosso ponto bonitão, vamos fazer assim. Aqui, eu vou fazer um picôzinho de 4 correntes, tá? Mas ele é mais fácil que os picôs normais, já vou explicar. Então, são 4 correntes, 2, 3, 4. Fiz as 4, agora eu entro aqui, ó, entre os 2 pontos altos, ó, tá vendo? Um ponto alto aqui, o outro aqui. Eu vou entrar aqui, ó, entre os pontos, não vou entrar em correntinha, em laçadinha, nada. Entre os 2 pontos, puxo a minha laçadinha aqui, ó, e fecho como um baixo, tá? Se quiser apertar um pouquinho, aperta. E aí, a gente fez um picô. O que a gente vai fazer agora? Ó, no mesmo lugar aqui, ó, onde tá esse quarto ponto alto, tá? Então, aqui, ó, bem aqui, onde tá esse quarto ponto alto, nós vamos fazer mais 9 pontos altos. Eu tenho que ter 10 desses picôzinhos. Então, ó, fiz um picôzinho aqui, dou a minha laçada, venho no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. Fez o ponto alto, 4 correntes. 4 correntes, entra entre os 2 pontos, igualzinho a gente fez, ó, entre os 2 pontos, eu fecho com um ponto baixo. Aí, faz outro ponto alto. E o outro ponto alto, a gente vai colocando tudo no mesmo lugar, ó, no mesmo ponto. E aí, faz 1, 2, 3, 4. Fez as 4, vem aqui entre os 2 pontos e fecha um ponto baixo, tá? Então, se você ver, ó, a gente tem 1, 2, 3 picôzinhos. Eu quero 10 picôzinhos. Então, é ponto alto e picôzinho. Então, vamos lá de novo. Outra laçada, vem no mesmo lugar e faz o ponto alto. 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Vem entre os 2 pontos, entra e faz o baixo. Dá a laçada, no mesmo lugar, eu faço um ponto alto. E repete as correntinhas. Vem aqui, ó, entre os 2 pontos, fecha o baixo. Uma laçada, venho no mesmo lugar e coloco outro ponto. E aí, repete as correntes. 4 correntes, vem entre os 2 pontos, ó, entre os 2, entro, faço baixo. E aí, fez outro picôzinho. Faz outro ponto alto no mesmo lugar. E a gente vai repetindo. 1, 2, 3, 4. Entre os 2 pontos, faço um baixo. Outro ponto alto no mesmo lugar. 4 correntes. Entre os 2 pontos, faço baixo. E aí, vamos contar aqui quantos a gente tem, né? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltam só 2 picôzinhos. Dou a minha laçada, antes do picô, faço um ponto alto no mesmo lugar. 1, 2, 3, 4. Venho entre os pontos e faço um baixo. Aqui, então, é o 9º picôzinho, né? Faço mais um ponto alto. E o último picôzinho. 1, 2, 3, 4. Do mesmo jeito, entro aqui entre os pontos e fecho, tá? Vou tirar aqui a agulha. Olha, fica um lequezinho assim, ondulado, ó. Assim mesmo que eu quero ele, ó. Por isso que a gente põe bastante ponto. Então, ó, eu fiz 1, 2, 3, 4 pontos altos. Depois do ponto alto, a gente fez o primeiro picôzinho de 4, né? E aí, a gente fez mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente fez 9 pontos altos, cada um com um picôzinho. Somaram 10 picôzinhos aqui, tá? Agora, então, ó, eu soltei a laçada aqui, deixei ela um pouco mais larga para não escapar.
a gente afunda aqui ele, tá? Dobradinho assim, ó. Não quero ele pra cima, eu quero ele deitadinho aqui em cima do verde, ó. Aqui, ó, onde a gente fez o primeiro picôzinho, ó. Então, a gente fez o primeiro picôzinho aqui, que ficou em cima do quarto ponto, né? Então, ó, você vem aqui, ó, onde começou, tá vendo? Onde tá, antes do picôzinho, ó, o picôzinho tá aqui, você entra aqui, ó, com a agulha, tá? Ó, picô tá aqui, eu entro no ponto alto antes do picôzinho. Esse aqui é o quarto ponto. É só você ver, o picôzinho tá aqui, você entra entre os dois pontos aqui com a agulha. O nosso desenho aqui, o nosso motivo, você desce aqui, tá? E agora, com a agulha aqui, eu puxo a minha laçadinha que eu soltei. Então, ó, minha laçada tá aqui, vou só ajustar o ponto. Então, a nossa agulha fica assim, ó. Aí, ó, eu vou fazer um baixíssimo, então, eu vou pegar essa laçadinha e vou simplesmente passar aqui. E aí, eu fechei o nosso trabalho, tá? Olha que bonitinho que fica, tá? Agora, então, o que que a gente vai fazer? Dou minha laçada, então, não faço correntinha, não faço nada, só ajustei o ponto aqui, que foi um baixíssimo. Dou minha laçada na agulha, aí você dobra aqui, ó. Então, você tá vendo onde a gente trabalhou? A gente trabalhou aqui, né? Então, a gente vai fazer agora 8 pontos altos seguidos a partir do primeiro aqui. Por isso que a gente vê direitinho onde tá, ó. Tá vendo a laçadinha aqui, ó? Você procura a laçadinha onde estão todos os pontos, aqui. Esse aqui, ó, é o primeiro ponto depois do nosso trabalho. Então, é nesse aqui que eu vou entrar, ó. E vou fazer o primeiro ponto aqui, primeiro ponto alto. Ó, ponto alto normal. E aí, ponto sobre ponto, a gente faz 8 seguidos. Só no comecinho que a gente faz 4. Durante todo o trabalho, agora até o final da carreira, entre um motivo e outro, serão 8 pontos altos seguidos. Então, eu fiz aqui, ó, vamos contar aqui. Eu fiz 1, 2, 3, esse é o quarto, né? Esse aqui é o quinto. Sexto. Sétimo ponto alto, oitavo ponto alto, tá? Então, vamos lá. Tá assim o nosso trabalho. Fiz aqui a primeira folhinha, ou primeira florzinha, e peguei do ponto seguinte, fiz 8 seguidos. Depois que a gente fez os 8 seguidos, a gente vai repetir o desenho da folhinha ou da florzinha. Então, como a gente fez? A gente fez primeiro um picôzinho de 4, são 4 correntes. Aí, eu entro entre os dois pontos altos, tá? E faço um ponto baixo. E aí, aqui, ó, nesse aqui, que é o 8º ponto, nós vamos fazer mais 9 pontos altos com picô de 4 correntinhas. Exatamente como a gente fez. Então, eu puxo aqui meu ponto alto, e aí eu faço 4 correntes. Fiz as 4 correntes, entro aqui entre os dois pontos e faço o baixo. Certo? Aí, outro ponto alto sempre no mesmo lugar. Até eu ter 10 picôzinhos. Então, fiz o ponto alto, faz as 4 correntes. Entro entre os dois pontos altos e faço um ponto baixo. Repete ponto alto no mesmo lugar, sempre no mesmo. E faz as 4 correntes. Entra entre os dois pontos, faz um baixo. E aí, faz outro ponto alto. Fez o ponto alto, 4 correntes. Entre os pontos, faz um baixo. Repete o ponto alto no mesmo lugar. E agora, a gente faz as correntes. Entra entre os pontos, baixo. Outro ponto alto no mesmo lugar. 4 correntes. Entre os pontos, um ponto baixo, outro ponto alto. 4 correntes. Entre os pontos, puxei meu fio, ponto baixo, vamos ver quantos tem.
Então, eu tenho aqui o primeiro picô, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, só faltam 2, certo? Então, eu faço aqui o ponto alto. 1, 2, 3, 4. Entre os pontos, um ponto baixo. Aí, outro ponto no mesmo lugar. E aqui é o último picô. 4 correntes, fecha entre os pontos com um ponto baixo, tá? Ó. Aí, se você arruma ele já meio que deita aqui pra frente, ó, tá? Solta essa laçadinha aqui, ó. Estica ela um pouquinho pra ela não escapar. Aí, você vem aqui, ó, onde a gente começou o picô. Então, antes do picô, entre os pontos, ó, o primeiro picôzinho tá aqui. Então, entre esses 2 pontos, eu ponho minha agulha, ó, tá? Já deito o ponto aqui, pego a minha laçadinha, ajusto ela e só passo como ponto baixíssimo, só pra fechar aqui. E aí, a gente fez a segunda. Não é difícil, ele é um pouco trabalhoso, sim, mas não é difícil. E fica lindo, muito delicado, né? Ó, ajusta o ponto, agora a gente dobra aqui e você vê, ó, nossos pontos estão todos aqui, ó. Então, o próximo verdinho aqui é onde a gente vai fazer o primeiro ponto alto. Ó, vem aqui bem no primeiro ponto e vamos fazer a sequência de 8. 8 pontos altos seguidos. Então, tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Ó, a carreira toda vai ser exatamente como a gente fez até agora, tá? Como eu falei pra vocês, só no comecinho e no final que a gente trabalha com 4 pontos altos. Entre as florzinhas na carreira toda, serão o tempo todo 8. Depois que você fez os 8, você já faz o primeiro picôzinho. São 4 correntes, entra entre os 2 pontos altos e faz um baixo aqui, fechando o picô, tá? Depois que eu fiz esse primeiro picô, todos os outros pontos com picôzinho serão no mesmo lugar, tá? Exatamente como a gente fez. Fez um ponto alto, faz um picôzinho de 4 correntinhas. As 4 correntinhas passa entre os pontos, faz um baixo. E a gente vai repetir no mesmo lugar até ter 10 picôzinhos. Então, a gente faz mais 9 pontos no mesmo lugar com os picôzinhos. Então, gente, quando terminar, eu já mostrei como fecha aqui com baixíssimo, né? Na hora de fechar, você vai pegar aqui, ó, entre os pontos antes do primeiro picôzinho e só passa o baixíssimo. Quando terminar a florzinha, você dobra ela aqui pra trás, ó, você vê que todos os pontos estão aqui. Então, o primeiro ponto alto é no primeiro ponto, logo depois desse que a gente trabalhou todos os pontos no mesmo lugar. Na dúvida, você volta o vídeo um pouquinho e faz exatamente como essa que a gente já fez, tá? Eu vou voltar com vocês no finalzinho da carreira já, todo florido isso aqui. Bora lá. Então, gente, cheguei no final da carreira e se tudo deu certo com as contagens, quando a gente terminou a última florzinha, que é a última folhinha, sobram exatamente 4 pontos, né? Um ponto alto, 2, 3... Vou só desmanchar o último aqui para fazer com vocês. Então, se tudo deu certo na contagem aí, porque a gente fez de 8 em 8, começou com 4, termina com 4 aqui nas correntinhas. Vou pegar bem firme aqui, que é o último pontinho. Então, na sequência, então, a gente terminou com 4 pontos altos. Você tanto pode deixar essa linha aqui, ó, sem cortar, para continuar depois na próxima carreira, ou simplesmente arremata. Eu vou arrematar para não ficar fazendo confusão, tá? Então, deixa o fiozinho aqui, tá? Ó. Então, tá assim o nosso trabalho. As florzinhas, depois a gente arruma bem
bonitinha todas, né? Abertinhas. Tá? Agora, a gente vai fazer igualzinho, quer dizer, não exatamente igual. Mas vai fazer igualzinho não, a gente vai fazer uma carreira de ponto alto, que é a base do motivo, e eu vou usar o verde, tá? Porque a próxima eu vou fazer, inclusive, com verde, né? Essa carreirinha vai ser só ponto alto alongado, como a gente fez a primeira, tá? Então, eu venho aqui no primeiro pontinho, em cru, né? Ó, no primeiro pontinho, vou amarrar meu fio com aqueles 2 nozinhos, e nós vamos fazer uma carreirinha de ponto alto, né? A contagem é a mesma, é de 8 em 8 pontos, mas não tem que errar, é ponto sobre ponto aqui, né? Então, aqui no primeiro eu faço as 2 correntinhas, como é alongado, eu vou fazer 3, né? 1, 2, 3, dou a laçada na agulha, vou no próximo ponto e vou fazer o alongado. Então, eu tiro 1, depois eu tiro 2, depois eu tiro 2, né? No próximo ponto, normal, esse aqui é o terceiro ponto da carreira. Opa, eu fiz ponto normal aqui. Então, venho aqui no terceiro ponto e subo o terceiro ponto. Tiro 1, depois tiro 2, depois tiro 2, tá? Agora, o quarto ponto é bem onde tá o nozinho aqui, né? Ó. Aqui, ó, quarto ponto. Então, o quarto. Então, gente, ó, esse ponto que a gente acabou de fazer, o quarto, ele é bem aqui no nozinho da nossa folhinha, né? Se você contar aqui, você vai ver que tem os nossos 8 pontos, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O oitavo vai ser sempre o do nozinho, tá? Então, ó, o nozinho tá aqui, ó, da folhinha. A gente entra aqui, ó. Tá? E aí, sempre vai sobrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, vai dar certinho. São 7 aqui no meio e o outro que a gente pega bem no nozinho da folhinha aqui, ó. Tá? Você pode até pegar aqui por dentro, ó. Tá bom? Só pra não ter o que errar. Então, aqui a gente fez os 4 iniciais. Dou a minha laçada, venho aqui no primeiro ponto, porque se não der os 8 pontos, vai dar problema quando a gente fizer o motivo lá em cima de novo, né? Então, aqui eu tenho o primeiro, é legal ir contando mesmo. Segundo, terceiro, quarto, quinto, esse é o sexto, esse é o sétimo. Então, o oitavo ponto, ele vai dar sempre no nozinho da folhinha, né? Ó, o oitavo, então, venho aqui, você pode abrir a folhinha ou não. Prefiro pegar, ó, pôr ela toda pra trás, você vem aqui no nozinho dela, ó, e entra, faz o oitavo ponto. Depois, só continuar. Então, vou pegar aqui no primeiro que a gente fez depois da folhinha, ó. Vou descabelando ela aqui pra ficar bem visível o ponto, né, ó. Aqui no primeiro, eu já faço o primeiro. E aí, você já sabe. Daqui até a próxima folhinha, vão dar 7 pontos. O oitavo, bem aqui, no nozinho dela, ó. Tá? Então, é só seguir fazendo ponto alto. No final da carreira, eu volto com vocês. Então, gente, chegando no final da carreira, depois dessa última folhinha aqui, então, ó, 1, 2, 3, tô terminando o quarto ponto. Então, a gente termina sempre do jeito que começou. Já cortei minha linha aqui, tá? Mas aí, a gente faz o último ponto, assim que eu achar minha linha, né? Ó, faço aqui o último ponto. Cortei pequeno demais. Você faz o ponto, corta a linha e faz um nozinho aqui pra arrematar. Eu cortei pequeno, mas dá.
tá? Por que eu cortei? Porque eu não vou trabalhar no avesso, né? A minha folhinha, ela tem que ficar do lado direito, então, eu preferi já amarrar meu fio do lado de cá. Então, amarrei com 2 nozinhos. E a diferença agora é que, em vez de a gente começar com 4 pontos altos, eu vou querer fazer as florzinhas, as folhinhas aqui, entre essas duas. Então, em vez de fazer 4 pontos altos, a gente começa com 8, e aí vai dar certo. Então, aqui eu levanto só 2 correntinhas, porque agora é ponto alto normal, não é alongado, né? A gente vai fazer exatamente como a gente fez aqui em cru. A diferença é que começa com 8 pontos altos. Então, eu fiz o primeiro ponto, fiz o segundo, ponto alto normal, ponto sobre ponto, gente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então, ó, esse aqui é o 8º ponto, é quando a gente vai começar os picozinhos. E você vê que a gente tá aqui no meio das florzinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, fez o 8º, aí já faz as 4 correntinhas e faço aqui o ponto baixo entre os pontos. No mesmo lugar, então, a gente faz outro ponto alto e a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, faz o ponto baixo aqui no meio. A gente tem 2, nós vamos fazer até ter 10 picozinhos, exatamente como a gente fez anteriormente. Ponto alto, 3, 4 correntes, entra entre os 2 pontos, faz um baixo. Então, vou fazer aqui até ter 10 picozinhos e já volto. Então, gente, fiz aqui até ter 10 picozinhos, como a gente fez aqui embaixo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, né? Aqui eu solto, vamos fazer tudo igualzinho. Antes do picozinho aqui, eu coloco minha agulha, dobro ele, pra ficar jogadinho na frente. Pego a minha laçadinha e puxo com baixíssimo. Ó. Então, vai ficar assim, ó. Os verdinhos vão ficar sempre no meio dos 2 aqui, tá? Assim. Bem bacana, né? E aí, a gente faz a sequência de 8 pontos altos. Então, dou minha laçada na agulha, venho aqui já no primeiro ponto, sempre tá encostadinho aqui o primeiro ponto. Faço o primeiro. Já vou no próximo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fez o 8º, ó, já olha que você tá no meio das 2 anteriores. E aí, você já faz o primeiro picozinho. São 4 correntes. E fecha entre os pontos aqui. E aí, vamos fazer todos no mesmo ponto, igualzinho a gente fez a carreira anterior. Essa de florzinhas, tá? A única diferença, então, é que agora, as florzinhas, como a gente começou com 8 pontos, o 8º ponto vai ser sempre entre 2 florzinhas em cru, tá? Então, eu vou fazer mais essa carreira, volto no final com vocês. Então, gente, terminei essa carreira com as folhinhas verdes, tá bem bonito, bem delicado, tá? Então, se a gente começou com 8 pontos altos, quando a gente faz a última folhinha, a gente vai ter 8 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer o último, aqui foi onde eu fiz aquele nozinho com pouco fio, né? Faço o último ponto aqui nas correntinhas. E, ó. Eu vou fazer assim, ó.
eu vou fazer mais uma carreirinha do verde, que é toda em ponto alto, e depois, a última carreirinha a gente vai fazer com as folhinhas em cru. Então, eu cortei meu fio, mas não deveria ter cortado, né? Porque aqui é só ponto alto alongado, ó. Vou fazer 3 correntinhas, tá? Eu cortei meu fio, mas eu vou colocar ele de novo aqui. Eu ia fazer, ó. Fiz as 3 correntinhas, virei. Aqui não tem problema de fazer no avesso, ó, ponto alto alongado, tá, gente? Que é a base das próximas florzinhas. Já vou pegar meu fio aqui. Eu peguei meu fio, assim eu já dou a dica como é que eu emendo quando acaba fio, tá? Fica a dica aqui. Eu vejo de conta que meu fio simplesmente tá acabando. Então, ó, a gente vai fazer toda essa carreirinha e você vai contando de 8 em 8 para fazer, para dar certinho. Então, ó, vou desmanchar aqui. Eu tô aqui com as minhas 4 correntinhas, isso em qualquer momento do seu trabalho, quando acabar o fio. Então, como é um ponto alto aqui, ó, então eu tiro a primeira laçadinha, tiro a segunda, tá? Deixo aqui os 2 na agulha, deixo o meu fio aqui, vamos supor que meu fio acabou, né? Fica a dica aí pra você emendar. Ó, deixo um pedaço para remate, fecho o meu ponto alto aqui com esse fio novo, em vez de eu emendar separado, tá? Aí, ó, esses 2 fios que ficaram aqui, eu já dou 2 nozinhos, sem apertar para não franzir o trabalho. E aí, conforme eu for trabalhando, eu vou escondendo um pedaço dele e corto depois. E aí, não tem perigo de escapar, tá, gente? É o melhor jeito de emendar fio. Ó, quer ver? Já vou pôr esse aqui para baixo e conforme eu for trabalhando, eu vou escondendo ele. Então, aqui, ó, eu fiz só 2 pontos, tá? Esses fios aqui, eu vou escondendo conforme eu faço essa carreirinha de ponto alto. Então, vou dar a laçada, eu tô fazendo só pra ver como é que eu emendei mesmo. Eu cortei porque ia trabalhar com o cru, mas aí acho melhor fazer essa carreira de ponto alto em verde. Então, ponto alto alongado, tá? Você tira um, tá? Já fizemos várias vezes. Então, bicho aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Você vê que o 8º vai dar bem aqui onde tem nossa folhinha, ó, tá? E aí, você vai contando de 8 em 8 pra gente não errar no próximo motivo. Então, vamos fazer essa carreira e eu volto depois pra gente já iniciar a última carreira de florzinha. Eu só vou fazer mais essa, tá? Bora lá. Então, gente, terminei a carreirinha de pontos altos, tá? Então, esse aqui é nosso avesso, né, ó. E aí, pontos altos, foi até o final, cortei o fio, tá? Não tem segredo, a gente já fez isso. Então, agora a gente vira o trabalho. Eu já amarrei o fio em cru, que como eu falei pra vocês, essa é a última carreirinha. Eu faço mais uma carreirinha de florzinhas em cru. Então, aqui, só para não ficar nenhuma dúvida, a gente vai começar com os 4 pontos altos, exatamente como a gente fez a carreirinha em cru. É só essa aqui a diferença. Então, uma vez você faz com 8 pontos altos, para intercalando as florzinhas ou folhinhas, e a outra vez você faz com 4. Então, uma começa com 8 pontos altos, a outra começa com 4, e aí a gente vai intercalando. Então, aqui eu fiz as 2 correntinhas, porque agora os pontos altos são normais, não são alongados. Já vou escondendo aqui o fio, se dá para esconder, a gente esconde, né? Então, esse é o segundo ponto alto. Terceiro. Quarto. Tá? Então, são só 4 pontos altos no início. E aí, ó, a florzinha vai ficar na direção dessa aqui, ó, de baixo, né? Depois, então, a gente vai fazer a florzinha, depois faz 8 pontos altos, a gente vai ficar na direção dessa segunda, tá? Então, depois dos 4 pontos altos, já faz as 4 correntinhas, que são o primeiro picô, né? Entra aqui no meio dos pontos, e aí, a gente vai fazer os 10, né? Exatamente como a gente fez anteriormente. Com as 4 correntes, tá?
Tudo no mesmo lugar, né, gente? Acho que nessa altura ninguém mais tem dúvida, né? Então, a gente vai fazer os 9 pontos altos aqui dentro, que vai somar 10 picozinhos. Quando terminar os 10 picozinhos, a gente vai dar a laçada na agulha e já entra aqui no primeiro. Aí, vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então, no 8º ponto, você vê que vai ficar na direção desse aqui, aliás, o 8º é esse. Vai ficar exatamente na direção dessa florzinha de baixo. E aí, a gente vai fazer normal, tá? Qualquer dúvida, você volta na carreirinha quando a gente fez as florzinhas em cru, que é exatamente igual, mas eu acho que você não precisa voltar, né? Começou aqui na primeira florzinha, depois do 4º ponto alto, aí a gente vai contar de 8 em 8, fazendo a folhinha, exatamente como a gente fez nas carreiras anteriores. Então, eu vou terminar essa carreira e volto aqui pra gente dar continuidade, fazer a lateralzinha e a barrinha aqui embaixo, tá? Bora lá. Então, gente, terminei aqui a terceira carreira com as folhinhas em cru. E você pode continuar fazendo quantas carreiras quiser, claro, né? Então, a lógica aqui é sempre a mesma. Se você quiser repetir quantas vezes você quiser. Então, uma vez aqui, a gente começa com 4 pontos altos. Aí, a gente sempre vai intercalar uma carreira todinha de pontos altos. E aí, a outra você começa com 8 pontos altos. Quando a gente faz as folhinhas. Então, uma carreira começa com 4 de folhinhas, a outra começa com 8, e aí você faz quantas carreiras você quiser, tá? Então, aqui, ó, eu já comecei aqui a fazer o quadriculado, mas eu vou desmanchar pra fazer com vocês, tá? Então, eu continuo com a mesma cor. Ah, os meus fios eu já puxei aqui, ó, passei por vários pontos pra já arrematar, né? Então, aqui a gente terminou com 4 pontos altos, né? O último aqui nas correntinhas. E agora, então, a gente vai fazer, começar o acabamento da lateral e da barrinha aqui embaixo. Eu vou fazer em cru, tá? Se você quiser fazer em verde ou em outra cor, você simplesmente corta o fio, entra com outro fio aqui, dando 2 nozinhos. E aí, aqui a gente faz. Então, ó, vai virar o trabalho, porque a gente vai trabalhar agora nessa lateral, tá? Então, para iniciar aqui, eu faço duas correntinhas, tá? Então, seria o meu primeiro ponto alto dessa lateral, 2 correntinhas. Eu faço uma de separação, uma correntinha só. E aí, ó, eu pego aqui, nesse ponto aqui que a gente fez o último da outra lateral, tá? Aqui onde tem o cru mesmo, eu entro e faço um ponto alto. Vou fazer uma redinha, tá? Então, fica assim, ó. Tá? Aqui, então, a gente faz uma correntinha de separação, dou a minha laçada na agulha, e eu venho aqui onde tem essa nervurinha aqui, ó, de separação dos pontos, ó. Então, eu venho aqui, ó, você dá só um espacinho aqui e faz um ponto alto. Tá? Ó, uma correntinha de separação, dou a laçada, procura aqui onde tem a nervurinha, ó. Então, é como se você pulasse um pontinho, uma correntinha aqui e viesse na próxima. Faz um ponto alto, tá? Uma correntinha, dou a laçada, venho aqui, ó, vou pular essa lateral do ponto aqui, venho aqui e faço um ponto alto. Uma correntinha, dou a laçada, ó, venho aqui, então, você sempre pula um espacinho, vem aqui, um ponto alto. Aqui é os meus fios que eu passei por alguns pontos, né? E aí, depois eu corto o excesso. Então, eu fiz o ponto, faço uma corrente de separação, pulo esse espacinho, venho aqui, um ponto alto. Uma correntinha. Agora, ó, nessa parte aqui, que é tudo ponto alto, né? Fica mais fácil. Você pula um ponto alto, ó, pulo um ponto alto, vou no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, dou a laçada, pulo um ponto alto, vou no próximo, ponto alto, tá? Então, a gente vai fazer assim até o final, eu volto aqui pra virar a carreira com vocês. Cheguei aqui, ó, gente, no finalzinho, a gente vai virar aqui, né? Então, tá assim, ó, a redinha.
Fiz aqui a corrente, pula um, vem aqui no último e faz um ponto alto. Se não deu certo as correntinhas aí, sobraram duas, pula duas, não tem importância, tá? Aqui, então, faz uma correntinha pra virar e um ponto alto no mesmo lugar, tá? Então, tá assim, fica um Vzinho aqui, né? Uma correntinha, vira o trabalho. Agora, então, a gente tá na parte de baixo do top, do cropped, da blusinha. Fiz a correntinha, fez a correntinha. Pula esse espacinho aqui, venho aqui na nervurinha e faço um ponto alto. Mesma lógica. Uma correntinha, aí pula aqui o espacinho do ponto, que aqui, ó, a gente tá trabalhando na lateral do ponto alto. Então, você pula esse espacinho e pega sempre na nervurinha do ponto aqui, ó. Uma correntinha, pula o espaço aqui, ó, do ponto alto. Aliás, eu pulei aqui, aqui tem uma nervurinha, pego na nervurinha. Uma correntinha, então pula o espaço e pega aqui no nozinho, na nervurinha. Uma correntinha, dou a laçada, pula o espaço do ponto e pega aqui no nozinho, ó. Tá? Fica sempre a marca aqui, o vinco, ó, do ponto. É aqui que a gente pega, pra ficar fácil. Uma correntinha, pula o meio do ponto, ó, onde tem a nervura aqui, é onde eu faço o meu ponto alto. E a gente vai fazer assim até o final, tá? No final, eu volto pra virar de novo com vocês, ó, fica bem bacana, né? Bora lá. Então, gente, cheguei aqui no finalzinho da carreira, onde a gente vai virar novamente, né? Não tem segredo, a gente vai fazer um Vzinho ali. Então, eu fiz um ponto alto aqui, uma correntinha, e agora eu venho aqui na segunda correntinha, aqui, ó, no ponto, no pé do ponto aqui, ó. E aí, eu faço meu ponto alto, tá? Faz uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugar. Se você quiser, você faz duas correntinhas, tá? Mas se você fez uma correntinha do outro lado, deixa com uma correntinha aqui. Como a gente fez aqui, ó. Uma correntinha só. Aí, eu faço uma correntinha novamente. E aí, eu venho aqui no primeiro, que eu não pulo. Eu venho no primeiro e faço um ponto alto, tá? E aí, fica a nossa curvinha aqui, bem feitinha. Uma correntinha, pula um, vou no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha, pula um, vem no próximo, ponto alto. Vamos fazer até chegar no final da carreira, quando eu volto. Então, gente, ó, cheguei aqui no final, tá? E terminei aqui uma correntinha, um ponto alto no final. Eu tô com a fita métrica na mão, porque eu já medi aqui e eu tô com 20 centímetros de comprimento. Mais ou menos 20, tá? Ó. Vou pegar daqui. Na verdade, 19 centímetros, tá? Já dá esse tamanho já dá um crop, a altura dele bacana, de acordo com o busto, né? Lembra que você tem que ter a largura do busto aqui, certinho. Então, se não for no tamanho G, 20 centímetros tá legal. Eu quero um pouquinho maior, tá? Então, eu vou continuar. Outra dica também. Aqui, ó, onde a gente tá fazendo esse quadriculado, esse ponto rede, você pode aumentar e fazer uma blusinha até a cintura ou do tamanho que você quiser. Eu até faria assim, olha, se eu fosse terminar, fazer uma blusinha até a cintura, eu ia fazer o quê? Eu faria, tipo, 3 carreiras de redinha desse quadriculado, uma ou 2 carreirinhas de ponto alto só para intercalar, mais 3 de redinha, 2 de ponto alto, fica bem bacana, tá? E aí, a gente termina com um ponto de acabamento legal, né? Fica aí essas dicas para vocês, se quiserem aumentar o tamanho da blusa, tá? Então, aqui, ó, a gente fez o último ponto alto, nós vamos virar para fazer mais uma carreira,
tá? Então, aqui, eu subo as duas correntinhas, que é o tamanho do meu ponto alto, faço uma correntinha de separação, uma correntinha só, e dou minha laçada, e não pego aqui no ponto alto, pego no espacinho, ó, tá? E faço o ponto alto. Então, eu pulei o ponto alto, peguei no espaço, uma correntinha, dou a laçada, vou direto no espacinho aqui, de correntinha, e faço um ponto alto, uma correntinha, e a gente vai assim até o final. Então, vamos continuar fazendo, ó, entre os dois pontos, eu faço meu ponto alto, eu não faço ponto sobre ponto. Eu venho pra virar a carreirinha com vocês aqui, lá na viradinha da outra lateral, tá? Bora lá. Então, gente, chegando aqui pra virar, tá? Ó, quando eu tô chegando aqui pra virar, nesse Vzinho que a gente fez aqui, ó, desmanchei aqui meu ponto, ó. Tô chegando aqui no final, cheguei nesse Vzinho que a gente fez aqui, bem no biquinho, né? Dou minha laçada na agulha e faço, em vez de fazer aqui no meio, eu vou fazer em cima desse primeiro ponto do Vzinho. Vou fazer a lateral aqui, tá? Aí, eu faço uma correntinha e vou fazer o Vzinho aqui dentro do Vzinho, tá? Então, eu faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Então, fica o Vzinho dentro do Vzinho aqui, tá? Uma correntinha e um ponto alto aqui já no primeiro, tá? Então, aqui eu não pulei. Só pra fazer a nossa viradinha aqui, tá? Ficou assim, ó. Tá? Fica onduladinho aqui. Vira o trabalho. E agora, a gente faz igual. Então, eu faço uma corrente, dou a minha laçada, pulo aqui o primeiro ponto alto e vou aqui no segundo. Deixa eu ver se vai ficar muito espaçado aqui. Então, ó, tô pulando aqui o primeiro ponto alto, venho no próximo espacinho e faço o ponto alto. Só ver se eu gostei. Não. Então, faz assim, fiz a correntinha, entro no primeiro espaço e faço um ponto alto. Aí ficou melhor, não vai acontecer nada. Uma correntinha, e aí é só entrar nos espacinhos e fazer um ponto alto. Uma corrente, entra no espacinho, um ponto alto. Uma corrente, entra no espacinho, um ponto alto, tá? E a gente vai fazer assim até o final. Deixa eu ver aqui. Quando a gente chegar aqui pra virar no Vzinho, a gente vai fazer igualzinho a gente fez aqui, tá? Então, no último ponto aqui, ó, eu coloco no primeiro ponto do Vzinho um ponto alto, uma correntinha, e aí faz Vzinho dentro de Vzinho, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto sobre o ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no intervalo. Exatamente como a gente fez aqui, tá? Então, eu vou fazer direto, vou fazer essa curva aqui, aí vou subir, vou voltar com vocês no finalzinho da carreira, tá bom? Se você ficar na dúvida na hora de fazer a viradinha, você volta o vídeo um pouquinho que a gente vai fazer igualzinho a gente fez esse, tá? Bora lá. Então, gente, cheguei aqui no final, né? Ó. Tá assim, ó. E agora, então, a gente vai fazer o acabamento aqui, onde a gente vai fazer a amarração depois, tá? Então, ó, a gente veio aqui, do jeito que a gente veio, terminou aqui o último ponto, ponto alto aqui, vira o trabalho, e a gente tá do lado direito. Então, a gente entra aqui dentro agora, ó, com baixíssimo, ó, entrei com baixíssimo. Daqui mesmo, eu já posso subir uma, duas, três correntinhas do tamanho de um ponto alto, e coloco mais dois pontos altos aqui dentro. Então, a gente fica com 3, contando as correntinhas, né? Aqui a gente faz um picôzinho de 4, que são 4 correntes. Entra aqui entre os pontos, como a gente fez lá na florzinha, e faz um baixo, então, forma aqui um picôzinho, tá? E a gente coloca mais 3 pontos altos aqui dentro, tá? Então, fica um leque com um picôzinho no meio. 1, 2,
3. Então, eu tenho 3 pontos altos, 4 correntinhas fechadas no picôzinho, mais 3 pontos altos, certo? Agora, então, sem correntinha nada, a gente pula 2 quadradinhos e vem no terceiro, tá? Pulo 1, 2 quadrados. É avião, é criança brincando no vizinho. Tem uns barulhos estranhos aí. Então, eu pus um ponto baixo, ó, pulei 2, ó, vou soltar pra vocês verem. A gente pulou 2 quadradinhos. 1, 2. Vim no terceiro, sem correntinha nada, faço um baixo. Daqui onde eu fiz o baixo, eu vou fazer outro lequezinho desse. Então, levanta aqui as 3 correntes, faz mais 2 pontos altos. 1, 2. Aí, a gente faz as 4 correntes. 4 correntes, entra aqui entre os pontos e fecha o picô. Aí, no mesmo lugar, a gente faz mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vou pular aqui, ó, 1, 2 quadradinho, venho no terceiro e vou repetir tudo, tá? Então, vamos, quando chegar no final, eu volto, tá? Qualquer dúvida, volta um pouquinho o vídeo, igualzinho esses dois. Então, gente, chegando aqui no finalzinho, ó, então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, tô no 7º motivo aqui, do tamanho desse aqui, tamanho que eu fiz, né? Dependendo da sua contagem, pode dar mais, pode dar menos, não tem problema. Ó, então, eu terminei aqui meu lequezinho, eu contaria aqui 1, 2, no terceiro, eu coloco o próximo leque, né? Aí, você vê aí quantos quadradinhos sobrou, se você precisa adaptar, tá? Sempre dá pra adaptar. O meu Vzinho tá aqui, ó, né, ó, o Vzinho tá aqui. Eu quero fazer dentro do Vzinho, tá? Então, ó, eu pulo 1, 2, ó, eu tenho um sobrando aqui antes do Vzinho. Eu vou desconsiderar ele, vou direto no V, que era o que eu queria fazer, tá? E faço o baixo. Então, eu falei, sempre dá pra você adaptar. Aqui, então, eu vou fazer normal, dentro do Vzinho, 1, 2, 3, né? E aí, eu faço o meu leque aqui, normalmente. São 3 pontos altos, o picôzinho com 4 correntinhas. Fecho aqui entre os pontos, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Tá? E aqui a gente vira o trabalho e vamos fazer como ponto de acabamento aqui, ó, todinha essa lateral, tá? Então, vou pular aqui, ó, 1, 2, no terceiro, eu começo tudo de novo. 1, 2, 3, e vamos fazer o lequezinho, depois pula 2, no terceiro, faz de novo. Eu volto pra fazer a viradinha com vocês de novo, tá? Pra ver se vai dar certo a contagem. Então, eu volto na viradinha. Bora lá. Então, gente, cheguei aqui no finalzinho, onde a gente vai virar a lateral. O meu aqui deu certinho, tá? A questão aqui, deixa eu soltar, é se quando você chega aqui pra virar, você tem 2 espacinhos pra pular. Como antes, né, quando a gente fez, se tiver só um quadradinho, não tem importância. Se tiver sobrando um quadradinho, 1, 2, 3, você pula ele e vem aqui, tá? Não dá muita diferença, ou vai sobrar um quadradinho só, vão sobrar 2, e aí você faz uma adaptaçãozinha. Então, fiz o último dessa lateral, pulo 1, 2, eu vou dentro do Vzinho aqui, né? E faço tudo de novo, tá? Então, aqui eu coloquei o ponto baixo, faço as 3 correntinhas e vou repetir o lequezinho, né? Então, fiz os 3 pontos, as 4 correntes, o picôzinho e os 3 pontos no mesmo lugar, formando o leque. Sem segredo, né? Bem facinho, bem rápido esse ponto, e ele fica delicadinho, né? Fica bem bacana. Ó, fiz o lequezinho aqui, pulo 1, 2, e vou fazer tudo de novo, tá? Então, eu volto agora, já pra arrematar esse fio, que a gente vai cortar ele.
E a gente falta fazer o cordãozinho aqui para amarrar e as alcinhas, só isso. Bora lá, já volto. Então, gente, cheguei aqui no finalzinho. E aí, então, aqui no último espaço, a gente coloca o último lequezinho. Então, eu fiquei nessa lateral 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembrando que a lateral de cá tem que ter a mesma quantidade, tá? Mas se acompanhou tudo certinho, sempre dá certo. Mas é bom dar uma conferida, tá? Qualquer coisa faz adaptaçõezinhas. Ó, aqui, quando eu vou fechar, eu vou aproveitar e vou fechar ele aqui na florzinha, tá? É opcional, mas eu achei que fica melhor. Então, eu só puxei um baixíssimo aqui e fechei ele em qualquer partezinha aqui da florzinha. Só mostrando aqui de novo, eu fiz um baixíssimo, ó. Fiz o último ponto, você pode cortar aqui e arrematar. Eu resolvi prender em uma das petalazinhas aqui em qualquer lugar, com baixíssimo, tá? E corta o fio. Dá um nozinho aqui e depois só esconder aqui passando por alguns fios. Outra coisa aqui de acabamento, ó, essas florzinhas, essas duas últimas aqui, é legal, ó, para elas ficarem aqui certinhas, na lateral do trabalho, ó, você pode prender aqui com um pedacinho de fio. Pensei isso enquanto eu tava fazendo, né, agora. Então, ó, só pra acabamento mesmo, absolutamente opcional. Tá? Aqui eu dou 2 nozinhos e arremato esse fio, só pra ficar aí essas duas florzinhas fechadinhas, ó. Deixo aqui e arremato, tá? Então, se eu fiz assim desse lado, legal fazer do outro lado também pra ficar igual, tá? Então, a gente vem aqui no comecinho. Ó, aqui foi o nosso primeiro pontinho, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou fechar essas duas, como eu fiz do outro lado, só pego aqui as duas pontinhas, ó. E vou dar 2 nozinhos pra elas ficarem juntinhas. Pode fazer com agulha de tapeceiro também, se você preferir. Se começar um pontinho, né? Nem precisa, ó. Só pegar aqui dentro da correntinha. Pegar dentro dela mesmo. Ó, só passo um fiozinho aqui. Dou nozinho. Só pra juntar elas ficarem juntinhas aqui. Tá? Esse fio aqui eu vou arrematar. Aqui, vou fazer aqui, ó. Eu vou juntar essa pontinha aqui com essa florzinha, tá? Então, eu vou fazer alguns baixíssimos aqui, só pra aproveitar o mesmo fio. Passar aqui. Só tô passando aqui alguns pontinhos. Ó. Deixa eu ver se já deu. Já deu. Ó. Daqui onde eu tô, eu pego aqui o primeiro pontinho que a gente fez e passo aqui, tá? Só pra juntar como a gente juntou do outro lado. Vou repetir, absolutamente opcional, tá? Esses fios a gente esconde já já, tá bem bacana, ó. Gostei bastante do resultado. O que que a gente vai fazer agora? Vamos fazer já o cordãozinho e aí fica só faltando a alcinha. Eu vou esconder todos esses fios, já volto aqui. Então, gente, voltei e a gente vai fazer, eu vou fazer o cordãozinho aqui verde para destacar nesse acabamento em cru, tá? Eu vou trabalhar a alcinha com fio duplo para fazer o cordão. Para você pegar o fio duplo, você pega o fiozinho de fora do seu novelo e o de dentro, tá? Você puxa o de dentro, você trabalha com fio duplo, tá? Nós vamos fazer, eu acho aqui, ó, vai ficar legal 60, 70, até 80 centímetros de cordão para dar um laço bem legal. A partir de 60 centímetros, eu vou fazer e aí depois eu falo para vocês quanto eu fiz, mas você calcula mais ou menos aqui, né? Porque, olha, a gente tem aqui mais ou menos 20 centímetros, tá? Então, eu tô imaginando 3 vezes mais uns 60 centímetros. Foi assim que eu calculei.
Mas eu ainda vou ver aqui quanto que eu vou fazer, né? Que eu tô fazendo junto com vocês aqui, essa parte. Eu dobrei o meu fio, tá? Não medi. Então, ó, tô com fio duplo e eu dobrei ele, que eu vou trabalhar com 4 fios. Você pode simplesmente fazer um cordão de correntinhas e descer com ponto baixo, tá? Fica um cordão legal também. É que eu gosto desse outro cordão, tá? Então, eu tô aqui com 4 fios, tá? Esse cordão você pode trabalhar, inclusive, com 2 cores, tá? Ó, eu devo ter aqui um metro e meio, mais ou menos, de fio, 2 metros. Vou cortar aqui, ó. Então, eu tô com 4 fios, tá? Porque eu quero trabalhar com fio duplo. Então, cada 2 fios é como se fosse uma linha só pra mim, tá? É assim que eu tô trabalhando. 4 fios, 2 representa um e o outro também, tá? Então, eu tô aqui com eles. Eu vou pegar uma agulha maior, uma agulha 3. Vou dar minha laçada inicial aqui, tá? Dá aquela torcidinha e puxa. Se eu achar que tá muito grosso aqui, eu pego uma agulha maior ainda, uma 3,5, tá? Então, ó, esse cordão, que eu gosto bastante, e você, como eu disse, você pode trabalhar com 2 cores se você quer, que fica bem bacana. Então, assim, ó, um fio vai ficar aqui, que eu vou ficar segurando o meu dedo, tá? Ó, tá assim, a minha agulha fica entre os fios. Então, esse aqui, meu fio duplo, esse também. Ela fica aqui, tá? Então, em vez de eu pegar pra cá, ó, que é o movimento natural que a gente faz, eu vou pegar aqui de dentro pra cá, ó. E você pode ajudar com esse dedo aqui, ó. Só passa aqui, ó, tá? Então, não vou laçar aqui. Vou laçar de dentro pra cá. E aí, sim, eu puxo a minha laçada, ó. Vou segurar aqui embaixo. Puxo aqui e fecho, tá? Então, ó, a agulha fica sempre aqui no meio. Eu puxo de dentro pra fora. Seguro aqui embaixo e passo meu ponto baixo. Pego aqui, seguro e puxo meu ponto. Pego aqui, puxo meu ponto baixo. O único estranhamento no começo é que a gente trabalha com a laçadinha ao contrário. Em vez de pegar pra lá, a gente pega pra frente, ó. E já segura aqui, senão o ponto escapa. E fecha, ó. Segura e vai fazendo tipo um baixo. É bem rápido e ele fica diferente, fica bacana, ó. Pega aqui e passa. Pega aqui e passa. Sempre com a agulha aqui no meio, ó. Pego esse e passo. Tá? Então, e se você preferir, então, ó, como ele fica legal. Fica diferente, né? Dá uma valorizada no seu trabalho. Se você quiser, faz um cordão de correntinhas e desce fazendo ponto baixo, que fica legal. Ou só correntinha mesmo com fio duplo, também fica legal. E aí, você faz o tamanho que você quiser. Eu vou continuar aqui fazendo. Quando eu voltar, eu falo exatamente qual o tamanho que eu vou usar, tá? Aqui escapou, não tem importância, ó. Pego aqui no meio, pra frente e vou passando. Tá? Já volto e falo pra vocês quantos centímetros eu fiz. Então, gente, olha, já fiz o meu cordão. Eu medi aqui, eu tô com 108 centímetros, né? E tô torcendo aqui pra dar certo, né? Ficou bem maior, que a ideia é essa, porque a gente ainda vai trançar aqui. Tomara que esse tamanho dê certo, porque eu vou cortar o fio, né? Então, chegou no tamanho que eu quero, eu vou cortar o fio. E depois a gente arremata aí o que sobrou. Aqui eu dou meu nozinho, né? Minha laçadinha aqui que fecha. Aqui você pode colocar uma ponteira, pode colocar uma concha, uma conta, uma pérola, alguma coisa aí que você queira. Se quiser deixar uma franja também, pode. Lembrando, gente, ó, se você não quiser fazer esse cordão por algum motivo, você pode simplesmente fazer um cordão de correntinhas, né? Ó, simples. Um cordão de correntinhas, mais fácil de fazer e mais rápido, né? E você faz também do tamanho que você quer, ó. Cordão de correntinha fica legal. Quando eu falei pra você que você podia fazer pontinho baixo, então o outro jeito, faz um cordão de correntinhas do tamanho que você quer, volta fazendo pontos baixos, e aí ele fica
mais grossinho, mais resistente. Tô aqui dando uma opção de cordão mais simples, que também fica legal, fica bacana, tá? Ó. Só correntinha e desce com ponto baixo, fica como um cintinho, fica legal também, tá? Então, ó, fez o cordão, não importa o jeito que você gostou, aí, ó, você sabe que essa amarração tanto pode ser, a parte pode ser usada como a parte de trás da blusinha ou a parte da frente, tá? Então, outra coisa, você resolve se você quer amarrar em cima ou se você quer amarrar embaixo. Se você quiser amarrar em cima, a gente vai começar a passar por baixo aqui, ó, tá? Mas eu quero amarrar embaixo, então vou começar lá de cima. Calcula mais ou menos o meio do cordão, tá? Ó, calculei o meio, deixa ele aqui. Aqui, vamos ver onde é que a gente passa primeiro. Ó, passa aqui no primeiro espaçozinho aqui, tá? E passa do lado de cá também, no primeiro espaço. Pode puxar com a agulha, mas dá pra puxar com a mão, tá? E aí, você vai cruzando aqui, ó, tá? Então, ó, aqui no próximo, então, ó, vou cruzar esse pra cá, esse vem pra cá. Então, esse aqui, eu vou passar aqui no próximo. Se você quiser pular algum espaço, fica aí do jeito que você preferir. Agora, esse aqui, então, vou passar no próximo aqui. É só ir cruzando, tá? Pode apertar. Esse agora vem pra cá. Esse aqui. E esse pra lá, tá? Onde tá o meu próximo? Aqui, né, ó. Bem onde tá o nosso desenho aqui, ó. Passo aqui. Deu? Deu, né? Esse agora vem pra cá e esse pra cá. Então, vou no próximo aqui. Passo. Ficou bem legal essa combinação, né? Esse aqui vem no próximo. E vamos continuar. Esse pra cá. E esse pra lá. Aqui. Esse já vem pra cá. E esse pra cá. Aí, aqui. E esse aqui. Se quiser fechar no último aqui embaixo, pode, mas eu acho que aqui fica legal. Aqui é só você ajustar, onde você quer mais largo, né? Dá perfeitamente ajustável aqui, ó. Tá? Então, ó, tá bem bacana, eu gostei bastante. Agora, então, ó, se você apertar mais, aqui fica maior, né? Aqui dá 2 nozinhos, ó. Eu vou ver ainda se eu coloco alguma coisa na ponta desse cordão, ó. Tá? Tá bem bacana. Então, agora a gente só falta fazer a alcinha. Vamos fazer a alça agora. Eu vou fazer a alça verdinha, tá? Então, bora lá. Então, gente, pra fazer a alça, vamos arrumar certinho o cropped, né? Então, esse lado aqui tem que ter exatamente o mesmo lado na hora de você arrumar ele pra alcinha não ficar torta, tá? Eu calculei aqui no meu, ó. Começando aqui de dentro pra fora, primeira, segunda, aqui, na terceira florzinha, eu acho um lugar legal pra eu colocar a alça. E a alça é uma coisa, assim, de preferência mesmo. Tem gente que prefere a alça, assim, na direção do mamilo mesmo, pra ficar bem centralizado. Tem gente que gosta mais pra perto do ombro, então você ajusta onde você quer a sua alça. A minha, então, eu calculei aqui, ó, contando do trançado pra cá, 1, 2, a terceira florzinha, tá? Então, na direção da terceira florzinha,
eu vou colocar aqui, vou amarrar a minha linha. Então, eu vou colocar aqui bem na direção do meinho da minha flor. Eu vou entrar aqui, atrás dela, né? Eu não vou pegar nela, vou pegar atrás dela e vou amarrar meu fio. Ah, tô trabalhando com o verde e vou trabalhar com o fio duplo, para ela ficar firmezinha mesmo, tá? Então, aqui eu dou os 2 nozinhos iniciais. Lembrando que essa alça, se você não quer ela amarrada no pescoço, você pode fazer do jeito que você quiser. Mas se for uma reta, então ela vai ficar aqui atrás na mesma direção, ó. Então, se eu coloquei aqui na terceira, você vê que ficou uma flor, 2. Aí, aqui embaixo, na axila, então, fica uma. E aí, eu conto aqui, ó. Então, eu não conto essa do meio, tem 2 pra cá. Do lado de cá, então, eu conto 1, 2, vai ser aqui, nessa terceira. Pegando atrás dela, onde a gente vai fechar. Eu vou pôr uma linha aqui de outra cor, só pra marcar. Pode colocar um marcador aí, ou simplesmente uma linha assim, ó. Só pra gente não se perder conforme vai mexendo. E do outro lado, eu vou fazer o mesmo cálculo, vou fazer igual, tá? O ponto que eu vou fazer aqui, pra alcinha, eu vou fazer... Eu quero pegar aqui no mesmo lugar, tô com a agulha 3, tá? Porque eu tô com o fio duplo. Então, eu levanto aqui, ó, 3 correntes, 1, 2, 3. Vou fazer mais um ponto alto aqui no mesmo lugar. São 2, vou fazer mais um. 3. Vou fazer um lequezinho, tá? Uma correntinha, 2. 2 correntinhas, venho aqui no mesmo lugar e coloco mais 3 pontos altos. É um lequezinho. Então, 1, 2, 3, tá? Então, ficou assim, ó, aqui tá a nossa florzinha e aqui o lequezinho, 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Aqui, ó, eu faço 1, 2 correntinhas e viro, não preciso virar tudo, viro só o lequezinho aqui. Ó, 2 correntinhas, eu faço um ponto baixo aqui dentro do espaço, ó. Essas 2 correntinhas era só pra eu vir pra cá. Fiz um ponto baixo, aí eu faço 2 correntes, mais 2 pontos. Então, vou fazer leque dentro de leque até o final da minha alcinha, ó. Ficaram 3 com as correntinhas, né? 2 correntinhas de separação, mais 3 aqui dentro. 1, 2, 3. Faço 2 correntes e viro novamente, tá? Então, fica assim, ó, a nossa alça. Com as 2 correntinhas, venho direto pro espacinho e faço um ponto baixo. Que enroscou minha linha, pera. Vou desenroscar tudo. Então, tá, as 2 correntes aqui, entro no espaço, faço um ponto baixo. Aí, levanto 2 correntes, fica o tamanho de um ponto alto. Faço mais 2 pontos altos. 1, deixa eu puxar meu fio. 2, aí ficam 3, né, com as correntinhas. 2 correntinhas de separação e, de novo, aqui dentro. 1, 2, 3. Olha. 2 correntinhas, 1, 2, vira de novo. Virou, entra direto aqui no espaço, faz um ponto baixo. 2 correntes e vamos repetir tudo, leque dentro de leque. Eu vou fazer até dar o tamanho da alça que eu quero. Quando eu voltar para fechar do outro lado, eu falo para vocês quantos lequezinhos eu fiz e quantos centímetros ficou a minha alça, tá bom? Então, aqui, ó, terminei o leque, mais 3 pontos altos, faz as 2 correntinhas, vira o trabalho direto no espaço, um ponto baixo, começa tudo de novo. Levanta as 2 correntinhas e faz leque dentro de leque.
Então, vamos lá, eu volto já já, tá? Tá assim. Então, gente, terminando a alça, tá? Aquela que eu tava fazendo com vocês aqui, eu já aprendi, claro, o que a gente faz de um lado, a gente faz do outro, né? Então, a do outro lado eu fiz exatamente igual e vou fechar com vocês. Pra dizer aqui, ó, minha alça tá com 28 centímetros e eu fiz 16 leques, tá? Essa é a medida da minha alça. Então, quando chegar na medida que você quer... Então, vamos lá, né? Então, fiz aqui o último leque, você mede, tá? Do tamanho que você quer. A gente faz ainda as duas correntinhas aqui. Vira. E fecha aqui no meio com ponto baixo. E aqui acabou. Então, quando chegar na altura que você quer, interrompe assim. Aí, você vê se tá certinha, se não tá torcida, porque conforme a gente vai virando, ela vai torcendo, né? Igual a gente fez do outro lado, então, ó, eu contei aqui 1, 2, comecei na terceira, né? Aqui ficam duas, fica uma aqui embaixo da axila, duas aqui, então, vou prender na terceira, né? Então, prendo aqui, que nem a gente faz os dois lados, a gente faz igual, né? As duas alças iguais. Então, ó, entrei aqui atrás da florzinha, e puxo aqui meu fio. Puxo aqui e faz um baixíssimo, ó. E aí, pra ficar bem firme, eu faço aqui no mesmo lugar, eu vou fazer 2 pontos baixos, tá? Aliás, eu vou entrar aqui dentro e vou fazer 2 pontos baixos. Então, eu entro aqui e aqui atrás da... Ó, faz aqui assim, ó, um ponto baixo e aqui mais um, ó. Passo pelo meio do lequinho verde e pelo pontinho lá atrás da folha, tá? E aí, vai ficar bem firme. A gente corta o fio. E aí, é só arrematar. Então, tá assim a nossa alça, ó, tá? Esse fio aqui, os outros eu já arrematei. A gente puxa pra trás, né, pra arrematar do lado do avesso, como são 2 fios, né? Passa aqui uma das perninhas, eu dou mais 2 nozinhos aqui, vai ficar bem firme. E esconde essas perninhas aqui. Passo por trás aqui, ó, de alguns fios. E o excesso, a gente corta. Só mais esse, já corto. Pronto. Tá bem firme. Vou tirar um pouco da minha bagunça aqui. Então, é isso, gente. Dá pra incrementar mais. Deixa eu tirar esse também. Olha. Arrumando a alça. Então, a ideia aqui do amarradinho, conforme eu falei pra vocês, aqui, gente, a gente arremata também, tá? Se você quiser deixar um pedacinho aí, você pode deixar, pode colocar enfeites aqui no final, conforme eu disse pra vocês. Aqui a gente passa, ó, pode dar mais nozinho e esconde o fio aqui. Eu ainda vou fazer isso. Aqui dá pra apertar mais e, como eu falei, você pode usar essa parte aqui no decote ou simplesmente sendo a parte de trás da sua blusinha, sendo essa aqui fechadinha, a parte da frente. Aí fica por opção. Ficou bem, essas florzinhas aqui, eu achei que ficou assim uma blusinha bem romântica, né? Então, só dando a medida total aqui, ó, ela tá com 41 centímetros, significa 82. Para um busto de 90, tá perfeito, tá? O comprimento dela, deixa eu ver aqui, 21 centímetros, tá? 21, quase 22 centímetros. Então, a blusinha
bem bacana, eu gostei. Você pode trabalhar as cores que você quer, tá? E então a proposta do vídeo hoje foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostou? Deixa seu like, comenta se você vai fazer. Ah, se você quiser, ó, dá pra colocar elástico aqui em cima também pra ficar bem firmezinha. Fica aí só de sugestão, tá? Então é isso. Deixa seu like se você gostou. Beijo, até o próximo vídeo.